Ele foi o vereador mais votado pelo seu partido nas eleições municipais de 2020. Aos 42 anos, ele assume pela primeira vez uma cadeira na Assembleia Legislativa. Foram 44.300 votos conquistados. Natural de Porto Alegre, ele é policial civil de profissão. Ator e músico, é graduado em História pela URGS, com especializações em História e no Direito. Atualmente, está cursando Ciências Econômicas. Olá para você que está assistindo a série Perfil Parlamentar, que hoje recebe o deputado eleito Leonel Hadi, do Partido dos Trabalhadores. Olá, deputado, é um prazer recebê-lo. Prazer é meu, muito obrigado pelo convite, uma honra estar aqui dialogando com vocês nesse importante espaço de diálogos para o nosso Estado. O nosso programa é o Perfil Parlamentar e é isso que a gente quer conhecer um pouco mais sobre o senhor. E nós começamos já fazendo uma pergunta que veio da internet. O seu perfil é de um deputado antifascista. O que significa na prática, deputado, esse mandato antifascista? Na verdade é isso, a gente compreende que todos aqueles que estão na democracia, que participam da política representativa, eles têm a obrigação de ser antifascistas, né? Essa deveria ser uma obrigação de todos os cidadãos e cidadãs, em primeiro lugar. Então, na verdade, é isso. Ser antifascista é defender a democracia, é defender o Estado democrático de direito, é defender a diversidade, é defender as liberdades, e é isso que a gente procura fazer. E o mandato antifascista, assim como na Câmara Municipal de Porto Alegre, aqui na Assembleia também, como deputado, nós faremos um trabalho de monitoramento das redes de ódio, de denúncias para a Polícia Civil, Ministério Público, Polícia Federal, Ministério Público Federal, também de indivíduos e grupos que pratiquem intolerância e também, né, fazer políticas nesse sentido, né? Uma das políticas que nós temos em mente, um projeto de lei que nós queremos apresentar já nos primeiros dias, é um que veda a venda de objetos, símbolos, materiais que façam apologia ao nazismo, apologia ao fascismo ou alguma política de intolerância ou supremacista. Então é dessa maneira que a gente pretende trabalhar e coloca o mandato à disposição para todos e todas que queiram fazer denúncias, que queiram trazer alguma reflexão que a gente possa implementar como política pública. O senhor atua num grupo que faz o monitoramento dessas células nazistas e fascistas aqui no estado. O que vocês têm percebido desse grupo? Há uma tendência de aumento, na verdade, desses grupos? Houve um aumento a partir de 2018, né, acentuadamente. E isso preocupa demais, porque esses grupos foram se empoderando, foram utilizando as redes sociais para a propagação desse discurso, a Telegram, WhatsApp, Facebook, Discord. E via de regra, né, nós conseguimos já, como vereador, a gente já fala coletivo porque é um mandato, né? A gente conseguiu, por exemplo, denunciar para a Delegacia de Polícia de Combate à Intolerância membros, né, que propagavam discurso de ódio neonazista e que, ao serem presos, ainda dentro dos seus computadores tinham conteúdos vinculados à pedofilia e também atentados em escolas, como a gente viu, infelizmente, acontecer no ano passado, né, no Espírito Santo. Outros membros desses grupos, porque são grupos nacionais, né, até transnacionais, mas outros membros desses grupos em outros estados sendo presos também, no Distrito Federal, nós tivemos aqui em Lindolfo Collor, no Rio Grande do Sul. Então a gente faz esse trabalho em conjunto com os órgãos de Estado, né, que fazem esse controle, para fazer a denúncia, para que a gente tenha uma redução. Claro, a gente sabe que isso nunca vai deixar de existir, sempre vão ter pessoas preconceituosas, essas pessoas vão continuar pensando esses absurdos, mas o mais importante para a gente é que elas não propaguem esse conteúdo e mais, que elas não coloquem em prática essas ações de ódio, de violência, que a gente sabe enfim, que a sociedade está sofrendo demais com isso nos últimos tempos de forma mais acentuada. O senhor mesmo já sofreu ameaças, até por esse seu perfil combativo e denunciativo mesmo. O senhor tem algum receio, deputado? O senhor vai seguir tendo essa mesma postura aqui na Assembleia? Não, a gente terá a mesma postura, vou continuar tendo a mesma postura. E, de fato, são situações que a gente tem que refletir, porque são pessoas que têm acesso a armas de fogo. Por exemplo, um dos membros que nós denunciamos era filho de um comissário de polícia, meu colega aposentado. E ele tinha acesso a arma de fogo, por exemplo.
E a gente sabe que essas pessoas atuam ou como grupos paramilitares, ou como lobos solitários, né, que são pessoas que, né, individualmente ou entre 2 ou 3 saem para fazer um atentado terrorista qualquer, matam pessoas de forma covarde. Então a gente sabe, existe um risco, né? Tu começa a ser visado por fazer um determinado trabalho, por denunciar, por expor na internet, mas, enfim, a democracia às vezes nos cobra, né, um certo custo. E a gente vai continuar fazendo esse trabalho, a gente não vai recuar, né? Afinal de contas, também vem de uma instituição, eu venho de uma instituição policial, atuava na divisão de homicídios, né? Antes de me licenciar para assumir na Câmara Municipal de Porto Alegre como vereador. Então, faz parte, né? Quando tu combate essas situações, o risco ele é real, mas a gente também tem que saber medir e não recuar, porque senão é muito fácil, né? O terrorismo ele trabalha muito com essa lógica, né? Eu coloco o terror e as pessoas começam a não fazer as suas coisas, não ir em determinados locais, a se sentir deprimidas, e aí o terrorismo ele vence mesmo que ele não coloque uma bomba e exploda algo. Então a gente não pode permitir que isso aconteça em prol da nossa sociedade. O senhor é o único deputado da esquerda vindo do funcionalismo estadual, né? Isso significa que o senhor vai representar as pautas que são dos servidores públicos aqui do estado? Com certeza, né? O nosso mandato vai ser um mandato classista, tá? Com muita interlocução com os sindicatos, com muita defesa da pauta dos servidores públicos, e porque a gente tem convicção de que isso é importante, né? Servidores protegidos, servidores que tenham garantias e os seus direitos respeitados, farão um trabalho melhor para a sociedade. A sociedade se aproveita, né, no serviço público de servidores que são respeitados e que têm, né, as suas garantias. Então, como eu sou oriundo do serviço público, isso é uma questão até de respeito aos meus colegas, né, de respeito à minha trajetória. Minha mãe era servidora pública do Banco do Brasil, foi líder sindical, né, dirigente sindical do Sindicato dos Bancários. Então é uma tradição que eu venho, né? Meu pai, por exemplo, era da área artística, mas era um dos diretores também da Petergs, que era um sindicato de produtores culturais. Então, enfim, né, essa pauta sindical, servidor público, é algo que historicamente eu tenho compromissos, né, muito claros em relação a isso. Falando sobre uma questão que é polêmica e está em discussão no Brasil, é a questão do uso terapêutico do canabidiol. O senhor apresentou um projeto de lei na Câmara de Vereadores, pretende também trazer essa pauta para discussão aqui na Assembleia? Não só do canabidiol, né, de todos os remédios à base da cannabis, da maconha. Essa é uma pauta que a gente vai trazer, a gente já tem os projetos de lei, as minutas prontas, a gente também quer apresentar já de imediato. Porque nós compreendemos que essa é uma política pública extremamente relevante e que traz benefícios para a nossa sociedade e para as pessoas que precisam fazer o uso desse remédio, de todos os seus derivados, né? Então, o THC, o CBD, que é o canabidiol, e por isso, por ter relações, inclusive, com grupos, né, com associações que debatem e que lutam pelo direito ao acesso a esse remédio, nós estaremos aqui representando essa pauta também e colocando todas as políticas públicas, tentando implementar todas as políticas públicas através de projetos de lei, de audiências públicas, enfim, tudo que tiver ao nosso alcance como parlamentar, nós estaremos fazendo isso na compreensão real de que essa política pública ela traz benefícios, reduz a utilização de medicamentos mais pesados, inclusive derivados do ópio, né, como é a morfina, por exemplo. Então eu sempre trago esse debate. Para quem se incomoda com o debate sobre a maconha terapêutica, né, a maconha medicinal, deveria abdicar do uso, por exemplo, da morfina no hospital. Porque a morfina também é derivado do ópio, é derivado da papoula, é derivado da heroína. Né? Então nós temos que ter essa compreensão, perder um pouco esse moralismo e trazermos um debate científico, sério, sem lacração, mas que a gente coloque em prática algo que nitidamente funciona contra o Alzheimer, contra Parkinson, para tratamento de câncer, para situações envolvendo tratamento de HIV. Lógico, não é um remédio que vai trazer a cura, mas traz alívios, traz benefícios e que a gente tem que implementar isso como uma política pública efetiva, porque a gente sabe que é muito caro importar, né, esse remédio. Então nós temos que ter políticas públicas no Estado para reduzir o gasto que essas famílias têm e que o Estado também possa ser um impulsor dessas iniciativas.
Essa discussão está na Câmara Federal, né? Teve uma consulta pública a partir de uma resolução do Conselho Federal de Medicina que acabou limitando, né, o uso somente para epilepsia, se eu não me engano. E aí caiu, né? Felizmente isso foi revisto, mas para a gente observar, né? Enquanto Canadá, Estados Unidos, México, Suíça, né? A Alemanha já vem num debate bem avançado, Portugal, o Paraguai, a Colômbia, o Uruguai, são países em que essa pauta ou ela já foi totalmente superada, inclusive para o uso adulto, né? Eles chamam de uso recreativo de forma equivocada, mas o uso adulto, quanto para o uso medicinal. Então, quer dizer, o Brasil está andando na contramão, né, do mundo que já demonstrou cientificamente os benefícios. Ninguém aqui está dizendo, vamos consumir maconha, a maconha é algo tranquilo. Não, a maconha é droga, assim como o cigarro é droga, assim como o álcool é droga, mas a gente tem que saber lidar com essa pauta. O mundo está numa linha e o Brasil vem andando na outra linha, só que o Brasil é um dos países que tem os maiores índices de homicídio. O Brasil é um dos países em que o narcotráfico tem um poder absurdo. Quer dizer, será que essa política que a gente está implementando é correta? Agora, é claro, como parlamentares estaduais, né, como eu sou um parlamentar estadual, a limitação que a gente tem é tratado um aspecto bem restritivo e nós vamos fazer isso que é na pauta da saúde. Sobre a questão da pauta da segurança pública, deputado, o senhor que é oriundo, né, dessa área, o educador, o antropólogo e escritor Darcy Ribeiro falou há 20 anos atrás, né? Se os governantes não construírem escolas, exatamente, faltará dinheiro para construir presídios. É extremamente atual a frase, né, do Darcy Ribeiro, passados mais de 20 anos no momento em que ele falou essa frase, a gente vê a educação com níveis muito baixos no Brasil e decaindo, principalmente agora no pós-pandemia. Em contrapartida, a gente vê a população carcerária aumentando cada vez mais. Está desequilibrada essa Com certeza, o Brasil é um dos países com a maior população carcerária do mundo. Acho que, se não me engano, perde para Estados Unidos, China e Rússia. Talvez depois venha o Brasil. Claro, tem a ver com contingente populacional, mas mesmo proporcionalmente ele estaria no ranking do top 10 aí global. Isso é um dado muito triste. E a população não se sente contemplada. A população segue com medo, os crimes continuam acontecendo, nossos índices de homicídios são altíssimos, a quantidade de crimes violentos é alta, tem algumas reduções, mas na média, mesmo com redução ainda extremamente alta. E fica aqui uma reflexão, né? Eu não sou um adepto digamos, que não tenham políticas públicas de encarceramento. Não, vamos soltar todo mundo, né? Eu não sou um abolicionista penal, por exemplo, que acho que não tem que ter penas. Não, eu acho que tem que ter penas, só que talvez a forma como nós estamos cumprindo esse papel, ela está equivocada. Os crimes que nós estamos dando ênfase talvez não sejam os crimes que realmente resultem, né, que deveriam ter uma punição exemplar. No meu entendimento, por exemplo, homicídio, latrocínio, estupro, roubo, né, principalmente a mão armada, pedofilia, esses são crimes que, de fato, essas pessoas... Porque, assim, a questão da ressocialização é um debate muito amplo, nitidamente não funciona no nosso país. Mas que pelo menos então nós tenhamos uma resposta para a sociedade que é deixar essas pessoas fora do convívio, que elas não continuem praticando crimes aqui na rua. Para mim esse é o ponto-chave. Agora, para outros delitos, a gente deveria fazer um debate mais sério sobre isso. A gente vai voltar sobre a questão, por exemplo, do pequeno traficante. Né? Não estou dizendo aqui que o grande traficante, o traficante de armas, né, o traficante internacional, esse cara tem que ser punido de forma exemplar, mas agora a nossa política está fazendo com que biqueiros, né, os pequenos traficantes ali, jovens ali com pouca instrução, né, são os mais fáceis de serem presos, porque estão ali fazendo aquele comércio, e aí eles vão para o sistema carcerário, ficam devendo, fortalecem as facções, aumentam o lucro dessas facções. Será que essa é a política que a gente precisa? Será que não seria melhor, então, fazer um outro tipo de política, trazer para o Estado determinados, né, produtos, vamos chamar assim, o Estado cobra impostos, através desses impostos ele faz um combate ao que vai ser chamado, então, de contrabando, e através disso também faz políticas de educação, de redução de danos, reduz o consumo, quebra o narcotráfico. Para mim, são políticas que a gente tem que refletir sem moralismo, sabe? Senão fica sempre... Tu começa a debater alguns assuntos, as pessoas sempre dizem tá defendendo que o teu filho faça... Não, a gente não pode fazer esse tipo de debate. Eu sempre uso como exemplo, né? Voltando um pouquinho, mas que tem a ver com essa questão do hiperencarceramento. A minha mãe morreu de câncer de pulmão e era fumante. O meu padrasto morreu de cirrose porque ele bebia.
Não é por isso, né? Eu sei o mal que o cigarro traz, eu sei o mal que o álcool traz, mas não é por isso que eu vou aqui defender o proibicionismo. Vou dizer assim, não, vamos proibir o álcool, o cigarro, porque afinal de contas é minha mãe, porque o cigarro faz mal, minha mãe morreu, o meu padrasto, ele era alcoólatra, porque o álcool destrói vidas no trânsito, mata gente pra caramba, vamos proibir. Não é assim que funciona. Dentro da legalidade, por exemplo, o cigarro teve uma redução de 30% do consumo através de políticas públicas, de campanhas de conscientização, de proibir o consumo em determinados locais. O álcool já não teve, o álcool, a propaganda segue rolando. Entre os E jovens, aí na verdade, só sobe o só consumo. sobe o consumo. E a droga de entrada é o álcool, para outras drogas, é o álcool. Agora, então a gente tem que ter políticas de redução de consumo, que jovens não possam consumir, que determinados locais não possam vender. Eu vejo dessa maneira, dizendo que os malefícios do álcool. E isso faz ter um reflexo lá no sistema carcerário, né? Nesse hiperencarceramento. Então, a gente vai muito por uma pauta moralista de encarcerar tudo. Tudo vira motivo para botar na cadeia. Não, tem crimes e crimes, tem situações e situações. Então a gente tem que começar a avaliar. Por exemplo, eu considero que um homicídio comum, por exemplo, que tenha 1/6 de progressão de pena, né? Geralmente o homicídio vai ser qualificado. É difícil acontecer isso. Mas se a gente pensar que a pena básica, mais bons antecedentes, 1/6 de pena, muitas vezes uma pessoa que comete um homicídio doloso possa chegar ali, talvez em 2 anos estar na rua, eu considero isso muito baixo. 2 anos, claro. Geralmente o homicídio ele vai ter qualificadoras, que vai aumentar a pena, 3/5, enfim, ele vai chegar num outro cálculo. Mas, no meu entendimento, a gente teria que debater isso, sabe? Por exemplo, será que o homicídio, essa é uma pena adequada para o homicídio? Será que 40 anos é um tempo adequado? Talvez para alguns crimes seja, talvez para outros não. Mas se a gente fizer um debate simplesmente baseado no punitivo, não, tem que chegar sempre, bandido bom, bandido morto, encarcera todo mundo, pô, aí não vai funcionar. Sim, Aí vai não vai chegar funcionar. ao mesmo resultado. Não vai funcionar, com certeza. A gente precisa, com certeza, ampliar o debate sobre esse assunto, é extremamente necessário. Quando a gente fala em segurança pública, a gente fala também na questão da educação como um instrumento dessa transformação social que tanto a gente quer ver no nosso país. O governador Eduardo Leite anunciou desde o seu discurso, né, no momento em que ele foi eleito governador do estado, que essa vai ser a pauta prioritária da sua gestão. De que forma o senhor pretende contribuir como deputado estadual? Sabe, né? Meu nome é Leonel, em homenagem ao Leonel Brizola, né? Meu pai era brisolista. E então essa pauta da educação sempre foi uma pauta muito forte. Até o Darcy Ribeiro, enfim, isso aí tudo eu conheço por herança do meu pai pedetista, né? Foi um dos fundadores do PDT. E também atuou no grupo dos 11 com o Brizola, né? Na função da legalidade e tal. Então, eu penso, né, que a educação ela tenha que ser, não é chover no molhado. Existe algo transversal à segurança pública que se chama de blindagem educacional. Isso é um dado concreto. Blindagem educacional significa o quê? E aí, tem vários índices de diversos crimes, tá? Mas pegando a questão, mais uma vez, dos homicídios, né? A questão dos homicídios. Se demonstra que a cada ano que alguém permanece estudando, reduz drasticamente a probabilidade de ele ser vítima de homicídio. Isso é um dado. Tanto é que, se tu for observar, né, aqui no Brasil, por exemplo, eu fiz uma pesquisa, meu mestrado, né, em Direito, que eu me formei em Direito, depois fiz mestrado em Direito. Ele trabalhava a relação de homicídios com tráfico de drogas, etc. Né, e encarceramento também, fazia uma triangulação. Na minha pesquisa, no ano que eu fiz, não tinha nenhuma pessoa de nível superior que tinha sido vítima de homicídio. Isso é um dado, e assim como no presídio talvez tivesse 3 ou 4 pessoas daqueles milhares de outros presos, 3 ou 4 somente tinham um nível superior. Então, quer dizer, nitidamente existe uma blindagem educacional que protege, a cada ano que a pessoa permanece estudando, ela tem menos probabilidade de ser vítima de determinados crimes e de praticar determinados crimes. Claro, existe o crime de colarinho branco, a gente vai entrar num outro aspecto, mas é extremamente relevante se nós queremos uma sociedade que seja uma sociedade mais igualitária, uma sociedade menos violenta, uma sociedade com índices melhores em todos os níveis, começa pela educação. Isso não é chover no molhado. E no Rio Grande do Sul nós sabemos que a gente tem um drama que é o salário dos professores. Eu sei porque a minha avó era professora do Estado, se aposentou como professora do Estado, e é dramático, né? O contra-cheque que eu via dela era dramático a vida inteira. Isso que ela é de uma época que ainda os professores eram um pouco melhor remunerados, né? Na época que ela era professora, e mesmo assim a aposentadoria dela
era extremamente caótica. Então, de fato, a gente tem que enfrentar essa questão que passa necessariamente por valorização. A gente sabe que o Estado tem as suas limitações orçamentárias. Ninguém aqui está dizendo que não, basta querer que vai aparecer os recursos. Mas nós temos que ter uma política, sim, focada nos professores, reestruturação, e eu, particularmente, não acredito na terceirização. Eu acredito que tem espaço para a iniciativa privada ter a sua atuação, mas também o Estado tem que se apropriar dessa pauta e fazer políticas nesse sentido. Ele tem que garantir para as pessoas que talvez não tenham acesso, né, ao privado, que tenham uma educação de qualidade, com estrutura de qualidade, e talvez isso seja um novo pacto federativo de uma reforma tributária, enfim, né, da repartição, do que vai para o Estado, do que vem, da Lei Candir, enfim, isso envolve todo um debate orçamentário, mas que o foco tem que ser, de fato, a educação. Eu espero que o Eduardo Leite cumpra essa promessa dele de campanha, já que no governo anterior, nitidamente, né, poucos avanços aconteceram e os professores, mais uma vez, foram atacados, como todos os servidores públicos. Deputado, quando a gente pensa nessa composição parlamentar da 56ª legislatura, ela é considerada uma das mais plurais e mais representativas da história do Parlamento Gaúcho. A gente vai ter a primeira bancada negra da Assembleia Legislativa depois de 187 anos, né? Todos os meus colegas da Câmara Municipal. Todos os seus colegas, exatamente. E o senhor acha que esse espaço agora ele vai permitir o avanço de discussões como temas relacionados ao racismo, à misoginia, à discriminação da comunidade LGBTQIA+. O senhor acha que agora vai ser um ambiente mais favorável para a discussão desses temas? Eu acredito que agora a gente tem uma representatividade relevante, né? Com mais mulheres, com a primeira bancada negra, com pessoas que trazem essa pauta, assim como a gente traz também, né, nessa luta antifascista, luta antirracista, antimisógina, anti-LGBTfobia, tá tudo englobado na nossa luta antifascista. Mas tendo representatividade é muito importante. É importante que nós tenhamos mais mulheres representadas, é importante que nós tenhamos mais negros representados, né? São subrepresentados na proporção da sociedade. Se nós pensarmos aí que nós temos mais de 52% da população feminina no Brasil, quer dizer, as mulheres são maioria, e na política elas não chegam a 15%, 18%, dependendo da subrepresentação. Né? Subrepresentação brutal. Se a gente vai para a população negra, a mesma coisa. Bate ali na casa dos 50% da população nacional, e na política fica maior ainda o abismo, vai bater lá em 7%, 8% de representatividade. A população LGBT, se tu for ver, vai representar a mesma coisa. Então é importante que nós tenhamos uma maior representatividade em todos os poderes, né? Agora é claro, né? Uma coisa tem que deixar muito clara. Não quer dizer que tendo representatividade que sairá, né, políticas públicas efetivas naquele sentido. Nós vemos várias mulheres que fazem políticas, refletem, né, e reproduzem machismo. Nós vemos negros que reproduzem o racismo. Isso no governo Bolsonaro, por exemplo, ficou muito evidente, várias e várias políticas implementadas. Então tem muitas pessoas que se utilizam, né, da sua condição, do seu lugar de fala, vamos dizer assim, para ir lá e fazer políticas contrárias ao que espera a maior, né, o contingente daquela população. Então, quer dizer, não é só a representatividade. Claro, falando da Assembleia Legislativa, eu tenho certeza que sim, né, esses parlamentares que foram eleitos nessas pautas farão uma política focada nesse sentido. Então, eu acredito que a Assembleia talvez seja a Assembleia mais polarizada, né, que nós tenhamos aí nos últimos anos, mais do que 2018 também. Talvez a gente tenha, tanto de um lado quanto do outro, né, parlamentares mais identificados com as suas pautas. Então isso pode gerar muitos ruídos, né, durante o processo legislativo. Mas é da democracia, é do momento político do nosso país, né, e eu sempre digo, né, eu espero que a gente possa chegar num patamar de termos um centro democrático, somente o centro democrático atuando. O que eu quero dizer o centro democrático? Tanto esquerda quanto direita vão discutir suas pautas econômicas, ideológicas, de costumes, mas dentro de um respeito no sentido de ninguém aqui vai romper o acordo, né, que nós temos constitucional, do Estado Democrático de Direito, ninguém aqui vai pedir golpe de Estado, ninguém aqui vai ficar fazendo ataques às urnas ou ao processo eleitoral, né? Nós vamos aceitar o resultado das eleições, perdemos, vamos lamber nossas feridas e tentar na próxima. Eu espero que em breve a gente possa voltar e fazer a discussão aquela que a gente estava habituado a fazer até o início dos anos 2000,
que era, né, aquela discussão de pontos de vista, de ideias, perdemos aqui, ganhamos ali, mas nós temos um acordo que nós podemos sentar numa mesa, tomar um café, rir um pouco e tá tudo resolvido. Ninguém aqui vai tocar um molotov na cabeça de ninguém. Até porque não são inimigos, Não né, somos deputado? inimigos, somos adversários políticos e que faz parte, né? Nós temos cada um veio de uma tradição, tem uma compreensão de como vai ser melhor o mundo. Olha, eu acho que o Estado investindo mais, sendo mais garantidor, isso vai fazer a distribuição de renda. O outro vai dizer, não, a gente não tem que distribuir renda, a gente tem que dar tudo para a iniciativa privada, daí, enfim. Além de todas essas pautas que a gente já trouxe até aqui, quais outras áreas o seu gabinete pretende atuar? Eu sei que o senhor atua também na defesa da causa animal, Também. que é um assunto, né, que a gente discute bastante aqui também na Assembleia Legislativa, porque afinal de contas eles também precisam, né, de ter quem olhe por eles e os Claro. proteja. Não, a pauta da causa animal, a gente inclusive tem um debate a fazer que tem vários pontos de vista, mas envolvendo o Estado, que eu penso que é muito importante, né? Que é o transporte de carga viva pelo mar. Tá? Que isso é um debate já antigo e que eu acho que teve pouco enfrentamento, então essa é uma pauta que a gente quer trazer, não sei qual a posição, mas o nosso entendimento, né, a gente teria que ter entre aspas, humanizar, né, esse processo. Então essa é uma pauta muito relevante, né? Eu sou vegetariano, e por acreditar justamente nesse sentido, né, dessa pauta, tento praticar isso. Lá no sítio onde eu moro com a minha família, a gente tem 30 animais, né, cachorros, mais 10 gatos que são resgatados. Então, quer dizer, eu tento colocar em prática no meu dia a dia, não só fazer, porque é muito fácil, né, as pessoas utilizarem a pauta da causa animal para ganhar votos, né, durante o processo eleitoral. É muito bonito, te agarra no cachorro, faz uns vídeos e tal, todo mundo vai gostar, porque, né, é meio neutro, todo mundo gosta de bicho, a não ser que a pessoa seja psicótica, né, mas via de regra, botou um bicho ali, as pessoas gostam, acho simpático. Mas eu não penso que é por aí, tu tem que ter políticas efetivas de fato, não adianta só fazer para propaganda. Mas assim, a pauta da causa animal para a gente é muito relevante, esse debate sobre agrotóxicos, que a gente sabe que é um mal. Enfim, foi aprovado na última legislatura a lei que flexibilizou o acesso a agrotóxicos que não são nem consumidos nos países de origem. Nós acreditamos que isso é um equívoco, a gente quer debater isso, essa questão dos agrotóxicos, defender os orgânicos, defender a agricultura familiar. Então, quer dizer, a questão do meio ambiente de forma ampliada, né, para a gente é muito relevante. Claro, a pauta da cultura, como eu disse, né, até falaste aí no início, a questão, eu venho da cultura, fui ator durante muito tempo, músico, quer dizer, continuo, né, mas digamos, atuava, né, meu ganha-pão era de fato, né, meu pai é diretor de teatro, minha irmã é atriz, diretora, até hoje ela administra o Teatro Museu do Trabalho aqui na Andradas, em Porto Alegre. Então, quer dizer, a pauta da cultura é outra pauta pra gente muito relevante. Tá? Eu venho também da educação, porque sou professor, né, eu me formei em História, licenciatura e em Direito. Então, quer dizer, eu venho dessa tradição também da educação, então a gente vai ter um cuidado especial. Inclusive, estou na comissão, né, de Cultura e Educação aqui da Assembleia, e a gente vai trabalhar bastante também nesse sentido. E, claro, de forma ampliada, serviços públicos, né, essa luta antifascista, que daí envolve diversas políticas na pauta dos direitos humanos. Eu começo então lhe perguntando um momento marcante da sua vida política. Eu acredito que tenha sido as diretas já. Eu me lembro que eu era muito criança, mas a minha mãe me levava para esses eventos aí e isso marcou muito a minha infância. Um sonho realizado. Eu acredito que me formar, né? Enfim, isso faz muita diferença hoje, né? As formações que eu tive, que eu nunca esperava estar aqui, por exemplo, na Assembleia, mas eu sei que isso é importante hoje, foi importante a formação para poder estar aqui. O senhor tem algumas referências, alguém que o senhor admira? Eu admiro muito o Leonel Brizola mesmo, não é? A minha vida inteira, né? Porque quando eu era mais criança, mais novo, criança, as pessoas sempre ainda tinham muita memória do Brizola, né? Perguntavam, teu nome é homenagem ao Brizola. Depois, claro, vai ficando, o Brizola faleceu e as coisas não vão fazendo tem tanta relação, mas é uma figura que eu acredito que tenha muito a nos ensinar. Para a gente encerrar, então, um pensamento para os próximos 4 anos. Defender a democracia. Acho que a gente está no patamar que... Eu vi essa referência, eu gostei muito. É como se a gente estivesse numa luta de boxe, né? Os golpistas, enfim, as pessoas que defendem golpes estão ali no corner, meio, né, cambaleante, e que se a gente não vencer essa batalha nesse momento, talvez essa lógica se recupere e acabe
destruindo, né, a nossa democracia. Então esse vai ser o objetivo ao longo do nosso mandato, vencer essa batalha. Deputado, muito obrigada pela sua entrevista, Obrigado. por dividir conosco, né, um pouco da sua trajetória, e nós vamos seguir lhe acompanhando aqui no Parlamento Gaúcho. Obrigado, estamos à disposição. E você assistiu à série Perfil Parlamentar, que hoje recebeu o deputado eleito Leonel Hadi, do Partido dos Trabalhadores. Muito obrigada pela sua audiência e até a próxima edição.